E aí, meus amigos, meus colegas, boa noite. Que a graça e a paz do Criador esteja no coração de todos vocês. Tranquilo? Estamos aqui mais uma quarta-feira aí para buscar um pouco da palavra do Senhor, adquirir conhecimento, escutar de um tema bastante interessante que eu tenho certeza que todo mundo se faz essa pergunta ou vai fazer essa pergunta ou ainda vai fazer essa pergunta, né? Vamos falar mais um pouquinho hoje de conhecimento, né? Quero, antes de tudo, eu não tenho como deixar de agradecer os colegas, os amigos aí que têm compartilhado aí os vídeos, que têm me chamado lá no Zap lá e temos conversado algumas coisas desses estudos que nós estamos tendo aí. Primeiramente, valeu mesmo, me sinto muito honrado de você estar participando aí, porque assim, gente, nada melhor do que a gente parar um pouquinho para escutar aquilo que Deus tem para falar na nossa vida. Né? A gente está tanto atarefado, é tanta correria, é trabalho, é escola, é filhos, enfim. E a gente muitas das vezes não para escutar aquilo que Deus tem para falar nos nossos corações. Infelizmente, nem todas as pessoas estão dispostas a ouvir aquilo que Deus tem para falar, né, nos nossos corações. Porém, fico feliz de você que para um pouquinho aí para assistir o vídeo aí, para escutar aquilo que Deus tem para falar. Como sempre, eu sempre falo, eu não estou falando aqui de placa de igreja, eu estou falando daquilo que Deus tem para falar no nosso coração e de coisas um pouco mais históricas, para que a gente compreenda mais um pouquinho das Escrituras Sagradas. E hoje eu quero compartilhar com vocês aqui um tema bastante interessante, que é um tema que ele diz assim: por que Deus não responde às minhas orações? Como nós, como seres humanos, gostaria de nós fizéssemos uma oração de um pedido que nós temos diante de Deus, e com certeza a melhor felicidade e alegria é quando Deus nos atende aos nossos pedidos, não é verdade? E quando Deus não atende, nós ficamos muitas das vezes frustrados, tristes, e hoje eu quero compartilhar com vocês isso daí, tá bom? Então, antes da gente compartilhar, eu peço que Deus me dê graça, me dê sabedoria, para me estar trazendo algo para o coração de vocês. E para o meu coração em particular também. Né? Tá no Salmos 88. Né? Se você tem uma Bíblia na sua casa, pegue ela, acompanhe comigo. Não deixe ela aí criando poeira aberta só no Salmo 91, que todos nós conhecemos, mas que você pegue ela, que você acompanhe no Salmo 88, que ele vai estar falando nos nossos corações. É assim, comecei 8 horas aqui, pretendo ser rápido, mas assim, vou deixar o Espírito Santo guiar, né? Mas acho que meia hora, 20 minutos, 40 minutos, eu acho que ainda é pouco para a gente ouvir e agradecer aquele que nos dá o fôlego de vida, aquele que nos dá o dia e a noite nós estamos aqui. Beleza? Que o Pai possa me dar graça, que nós possamos aprender nessa noite um pouco mais das Escrituras Sagradas. Indiferente de você, de qualquer religião, meus irmãos católicos, meus irmãos, colegas que acompanham esse daí, que é do hermetismo, né, que seria uma outra cultura filosófica, que é onde tem acompanhado esses vídeos também. Deus abençoe a vida de vocês também. Beleza? Então vamos abrir as Escrituras Sagradas, Salmo 88. Beleza? Salmo 88. Lamentação de um atribulado, cântico, salmo dos filhos de coral, os mestres para ser cantado com cítara. Vamos lá. Vamos pegar o Salmo 88. Ó Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado diante de dia e de noite. Cheguei minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está farta demais e a minha vida já está à beira da morte. Sou contado do que descem à cova. Sou como homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jaz na sepultura, dos quais não te lembras. São desamparados em tuas mãos. Puseste, mas na profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira. Tu me abaste como todas as tuas ondas. Apartaste de mim aqueles que desfalecem, e eu tenho clamado a ti todo dia. Estou preso e não tenho como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando por ti, Senhor, e levanto as minhas mãos. Mostrará tu os prodígios aos mortos? Os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifesta as tuas maravilhas? E a tua justiça diante na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro.
e antemanhã antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeita, Senhor, a minha alma e oculta de mim o teu rosto? Ando aflito, prestes a morrer da minha mocidade. Quando sofro dos teus terrores, fico perturbado. Tua ardente indignação sobre mim vai passando, os teus terrores fazem-me perecer. Eles me rodeiam todo dia como água, cercam-me todos juntos. Afastastes para longe de mim amigos e companheiros. Meus amigos íntimos me deixaram em trevas. Até aqui, irmãos, a leitura aqui da palavra de Deus, né? Esse é o Salmo 88, oração de um atribulado. E ele foi escolhido justamente por causa do tema, né, que eu queria falar nessa noite, se Deus nos ouve as nossas orações. Vamos lá. Irmão, esse salmo, conforme atribuição no seu cabeçalho, ele foi escrito por um homem chamado Emã. Até onde nós sabemos, considerando que nem sempre esses cabeçalhos que colocam nas escrituras refletem a realidade, lembramos que eles não foram escritos pelo salmista. Mas esses cabeçalhos aqui são atribuições posteriores, não exatamente dos autores dos salmos. Mas se a atribuição está correta, esse Emã era um israelita, um dos filhos de Corá, certo? Ele aparece lá no livro dos reis, lá no livro de Reis, capítulo 4, verso 31, como sendo um dos homens mais sábios do reinado do rei Salomão. Então diz lá que só Salomão era mais sábio do que esse cara. Então, além de ser um homem de grande sabedoria e conhecimento, Emã era um levita e cantor, né? Ele aparece também entre os cantores de Israel lá no livro das Crônicas, você pode ver depois, e era um levita que ministrava lá no templo, e ele compôs esse salmo aqui, pessoal, talvez ele fosse líder do louvor lá no templo, né? Então, apesar desse homem, irmãos, ter todas essas qualificações, ele era uma pessoa extremamente comprometida com a obra de Deus, era um homem sábio, ele ministrava a Deus no templo, ele escreveu o que é considerado o salmo mais triste de todo o saltério. Esse salmo, irmãos, diferente dos outros salmos de lamento, ele não traz qualquer esperança. Está entendendo? Há vários salmos de lamento no saltério. Salmo de lamento são aqueles que os autores eles abrem a sua alma, contam o seu sofrimento, se derramam diante de Deus, se queixam diante da sua sorte, da sua dor, do seu sofrimento, né? Mas eles têm em comum o quê? Ou no meio ou no final eles mostram alguma esperança de que Deus haverá de atendê-los, ou eles dizem, louvado seja Deus que atendeu a minha oração, que ouviu o meu clamor e tudo mais. Esse é o único salmo de lamento onde não tem esperança nenhuma. A última palavra do salmo é trevas. Ele termina com essa expressão. Então, é um salmo onde Emã expressa uma dor totalmente profunda, uma angústia profunda, e aonde ele não vê expectativa, pelo menos nesse salmo aqui do 88, de uma saída, ou de que Deus o atenda, ou que Deus venha respondendo à sua aflição. Então a gente não sabe, irmãos, as causas de sofrimento de Emã nesse salmo. Portanto, isso num certo sentido até bom, né? Pode se aplicar praticamente todas as situações. Então, mas com certeza não era um pecado, né? E alguns outros salmos de lamentos, o salmista pede perdão a Deus porque o sofrimento dele é resultado dos seus pecados. Por exemplo, o Salmo 32, onde Davi se queixa e diz que seus ossos estão ressecados como ao deserto. Então, mas ele sabe que é por conta dos pecados. Então, tanto é que ele diz que quando ele confessou esses pecados a Deus, então Deus ele o perdoou e o seu ânimo se renovou. Ele voltou a ter aquela alegria da salvação. Salmo similar é o Salmo 51, né, que tanto o salmo de lamento como o salmo de confissão, de arrependimento. Né? Então, mas você não percebe aqui no Salmo 88 nem o momento que Emã diante de Deus diga, esse sofrimento é causado por algum pecado que eu cometi? Isso é resultado de alguma escolha errada, Senhor, que eu fiz, que te desagradou? Não, você não vê. Alguns acham, irmãos, que o sofrimento aqui, que Emã se refere a uma doença como lepra. Porque em algum momento ele diz que sofre desde a mocidade e diz que ele foi afastado do convívio dos seus amigos.
que era característica de quem sofria de lepra. Lá naquela época era excluído da sociedade por causa do caráter contagioso dessas doenças. Né? Então, mas espera aí, se ele era leproso, ele não poderia ser um levita ministrando no templo, porque a lei de Moisés proibia isso, certo? Então, mais provável que ele se refere ao seu sofrimento usando uma metáfora de uma doença que era muito comum lá no livro dos Salmos. Davi, por exemplo, lá no Salmo que eu referimos, no Salmo 32, para expressar a dor que ele está sentindo, ele diz assim, os meus ossos se secaram. Não é que ele estava sofrendo de osteoporose, é que a dor que ele estava sentindo era comparável ao sofrimento físico de quem tem dor nos ossos. Então, provavelmente, essas referências que Emã faz aqui no Salmo 88, elas não são a uma doença que ele tinha, certo? Mas ele usa como uma metáfora, como uma comparação para que os leitores possam entender um pouco do sofrimento que ele está passando. Tá entendendo, pessoal? Então, assim, o Salmo ele tem 5 partes. E eu quero tentar explicar cada uma delas aqui para vocês em detalhes. E depois aqui eu vou tentar tirando algumas lições para nós, como aplicações para nós, beleza? Então, assim, na primeira parte, Emã, ele faz uma súplica para que Deus Deus o ouça. Verso 1 e 2. Senhor Deus da minha salvação, diante de ti que tem clamado a ti de dia e de noite, chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Emã se dirige a Deus como sendo o Deus da salvação dele. E diz que dia e noite ele está clamando a Deus, de dia e de noite. O sofrimento, longe de afastar Emã de Deus, ao contrário, trouxe para mais perto. Então esse é um dos efeitos que o quê, pessoal? Que nós observamos do sofrimento da vida do cristão. E que tem sido repetidamente mencionado nesse encontro aqui. Ou seja, o sofrimento faz com que o cristão verdadeiro se aproxime mais de Deus, se apegue mais de Deus. A paz, Fernanda, Simone. Então, Emã diz que de dia e de noite ele clama a Deus diante de ti, constantemente. Então, constantemente aos turnos que os levitas se alternavam no templo para louvar a Deus e buscar a presença de Deus, havia um turno de manhã e da noite. Então, o Emã participasse dos dois. Era o desejo que ele tinha de que Deus o escutasse. Mas de dia e de noite esse homem perseverava em oração diante de Deus. E ele quer apenas uma coisa no verso 2. Que chegue à tua presença a minha oração. Que tu inclina, Senhor, o ouvido ao meu clamor. Ele só queria que Deus o ouça, que Deus o ouvisse. É só o que ele quer. Ele não está pedindo alívio para o sofrimento em lugar nenhum no Salmo. Ele não está pedindo alívio. Apenas ele quer que Deus o ouça. Que Deus escute esses argumentos que ele está falando, que Deus preste atenção no momento que ele está passando aqui. A linguagem que ele usa, meus irmãos, chegue à tua presença, a minha oração, é a linguagem que é tirada do cerimonial do palácio. Então, a pessoa que tinha um pedido para fazer ao rei, ele é introduzido à presença do rei, trazia o seu pedido, a sua reclamação diante do rei, e o rei estendia o seu cedro ou dava uma palavra em favor da petição daquela pessoa. Então o que Emã quer é simplesmente acesso à presença de Deus. Ele quer somente que Deus o ouça. Porque o que aflige mais o crente, irmão, não é tanto o problema físico, a dor emocional, mas o silêncio de Deus. Se ao menos a gente tivesse a certeza, toda vez que nós estamos passando por sofrimento, que Deus está nos ouvindo, talvez a gente pudesse suportar melhor o sofrimento. Porque a gente sabe, irmão, que o Todo-Poderoso nos escuta. Emã aqui está como nós, que quando nós mandamos uma mensagem no WhatsApp importante, extremamente significativa, e a gente fica checando o WhatsApp a cada 30 segundos para ver se aparece aqueles 2 tracinhos azul, indicando que a pessoa recebeu e leu a mensagem, não é? É isso que Emã está fazendo aqui. E ele olha no WhatsApp e fala, puxa, mas Deus nem ouviu, nem recebeu, nem leu. Então é isso que ele quer nos 2 primeiros versos. Senhor, chegue à tua presença, a minha oração. Incline os teus ouvidos para mim, ao meu clamor. É isso que Emã está querendo. Que Deus o atenda, que Deus o ouça, que Deus abra os ouvidos, que Deus dê o sinal do que está escutando. A partir do verso 3, pessoal, até o verso 5, Emã faz uma descrição do estado que ele se encontra. Por meio ou por Baal,
se Deus está escutando ou não, então eu vou descrever o meu estado diante dele. O que eu estou passando? E ele faz assim, através de 3 metáforas aqui, do verso 2 até o verso 5. Ele fala assim, pois a minha alma, o verso 3, já está cheia de angústias. Está cheio de angústia. Esse verbo ficar farto significa comer tanto que você não aguenta mais nada. Você está empanturrado. Você está, que não sobra nem espaço para a sobremesa. Paz, minha irmã Carla, Deus abençoe. Então é isso aqui que a irmã está dizendo. A minha alma não aguenta mais o sofrimento. A minha alma está farta demais. São tantos males, Senhor, que já não tem espaço, para nenhumzinho mais. Eu estou no meu limite. Eu já recebi todo o mal, todo o sofrimento que eu podia receber aqui nesse mundo. A minha alma, eu não aguento mais, eu estou no limite. Essa é a primeira figura. A segunda, no verso 3, ele diz, a minha vida já se aproxima à sepultura. A figura aqui é de alguém andando perigosamente na beira de um penhasco. Mais um passo, mais um movimento e ele vai se precipitar no fundo do poço. Cair do penhasco. A minha vida está como quem está caminhando no limite. Mais um passo, Senhor, eu vou cair. A minha vida já se abeira, está na beirada de cair na morte. A terceira figura, irmãos, está no verso 4 até no verso 5, é tirado do campo de batalha. Naquela época não tinha cruz vermelha, não tinha helicóptero de resgate, não tinha equipe médica. No campo de batalha, se um guerreiro fosse ferido, ele era deixado para trás, porque não tinha o que fazer. Paz, minha irmã Juliana, Deus abençoe sua vida. Então o que acontece? Às vezes, o guerreiro, o soldado, ele era ferido e os companheiros, vendo a ferida, uma ferida que não tinha cura, não tinha como recuperar, simplesmente pegava o companheiro ferido e jogavam aonde estavam os cadáveres, os que estavam mortos. Ele não estava morto ainda, mas era só uma questão de tempo, tanto é que seus companheiros jogavam eles. Aquela pilha de cadáveres. É o que ele está dizendo aqui. Eu sou contado como os que baixam a corda. Eu nem morri. Mas já entrei na estatística dos mortos lá, de batalha. É isso que ele está falando. Sou como homem sem força, atirado entre os mortos. É assim como o irmão está se sentindo. Como os feridos de morte que jaz na sepultura, dos quais não te lembra mais. Antes os são excluídos da tua mão. 3 figuras eles usam para descrever o sofrimento dele. A minha alma está farta demais. Eu não aguento mais, Deus. Absolutamente mais nada. Segunda coisa, eu estou caminhando à beira do abismo. Mais um passo eu vou acabar com tudo, me precipita à morte. E terceiro, eu estou me sentindo como soldado ferido no campo de batalha, que é contado como baixa, que já é contado como os mortos. Quantas pessoas estão vivendo assim? Quantas pessoas estão assim, irmãos? Que já estão feridos mortalmente, que parece que já está morto, que já não tem mais saída. Você está entendendo, irmãos? Essas metáforas que ele usam aqui para explicar essa situação que ele se encontra diante de Deus. E nós estamos falando aqui, gente, de um homem temente a Deus. Estamos falando aqui de um homem piedoso. Estamos falando de um homem sábio, de acordo com o primeiro livro de Reis 4:31, mas que não foi poupado desse tipo de sofrimento. Está entendendo, irmãos? Na terceira parte do Salmo, que vai do verso 6 até o verso 9, Emã atribui a Deus aquilo que está acontecendo com ele. Atribui a Deus o que está acontecendo com a vida dele. Por ser um judeu, ele sabia muito bem que o Deus de Israel estava por trás de tudo, de qualquer situação. Conforme nós podemos lembrar de tudo aquilo que Deus fez com o povo de Israel. Fez o povo de Israel sangrar. Não foram os filisteus, mas foi a mão de Deus que fez, porque permitiu isso aí. Todo judeu sabia disso. Judeus não eram pagãos. Não atribui seu sofrimento à sorte, a azar. Não. Tinha uma consciência muito clara nos judeus, que há um Deus por detrás de todas as coisas. Então, por causa desses versos aqui, do verso 6 ao verso 9, ele claramente diz a Deus: Tu me puseste na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos do abismo. Quem me colocou nessa situação, Deus, foi o Senhor. Tu me pusestes. No verso 7, sobre mim pesa a tua ira. Eu estou sentindo, Senhor, como se eu estivesse debaixo da tua ira.
como se tu estivesse zangado, arado para comigo. Tu me abates, no verso 7, com todas as tuas ondas. Eu sou como um navio no meio do mar, Senhor, que está sendo abatido pelas tuas ondas. As ondas que estão vindo aqui, foi o Senhor que mandou. Como o Senhor mandou aquela tempestade contra o navio que estava Jonas. É assim que eu me sinto. O verso 8. Tu apartaste de mim os meus conhecidos. Todos eles foram embora. E foi o Senhor que fez isso. Me deixou sozinho. Os meus conhecidos já não andam mais comigo. Por isso que alguns acham, irmãos, que o problema dele era a lepra. Mas porque não tinha mais os amigos andar com eles. Mas eu expliquei aqui que isso aí não tem nada a ver. Entendeu, irmãos? Então ele continua no verso 8. Tu me fizeste objeto de abominação para com eles. Olha só, irmãos. Final do verso 8. Estou preso. Não vejo como sair. Estou como um condenado, preso na cadeia. Eu não vejo qualquer perspectiva de sair. E é o Senhor que fez todas essas coisas. No verso 9. Ele não desiste de orar, apesar de saber que foi Deus que fez tudo isso. Os meus olhos desfalecem de aflição, e dia após dia vem clamando a ti, todo dia, e tenho estendido para ti as minhas mãos. Irmãos, tudo isso que estava acontecendo, toda essa angústia, todo esse sofrimento, todo esse caos na vida dele, e ele mesmo assim não desistindo de orar e de clamar a Deus. Quantas pessoas têm deixado a Deus por coisa tão pouca, mas eu não vou falar agora. No final eu vou trazer um pouco de aplicações para a nossa vida. Então, irmãos, olha só. A segunda parte mais impressionante que nós estamos vendo aqui, essa segunda parte é muito impressionante. Então o salmo todo é impressionante. Esse homem, irmão, ele tem consciência de que o sofrimento agudo, intenso que ele está passando, vem de Deus. Contrariamente ao que se ensina hoje, na maioria das igrejas cristãs hoje no nosso país, de que a dor e o sofrimento, a miséria, a doença, isso é coisa do diabo, é o diabo que faz isso. Eu não nego, porque de fato o diabo está de trás disso, de muitas vezes de ataques malignos que está na Bíblia, como foi feito com Jó, onde fica claro que o diabo é capaz de destruir a vida de uma pessoa e trazer sofrimento intenso. Jesus uma vez libertou uma mulher que fazia 12 anos que andava encurvada por conta da ação maligna. Sabe, Jesus curou uma vez uma pessoa que era surda e muda, expelindo o demônio que havia nela. Certo? Então não estamos negando. Eu não estou negando que o diabo está por detrás de muito do sofrimento da raça humana. Mas seria um exagero, um equívoco teológico dizer que todo sofrimento ou todos esses males que comete a raça humana são resultado direto da ação de tipo de demônio. Porque seria minimizar e esquecer o que a Bíblia diz, por exemplo, como um salmo como esse homem iluminado, inspirado, esclarecido, um homem de Deus, ele sabe que é Deus que está fazendo ele passar todo esse com propósito. Com propósito, tá entendendo? Então o que me impressiona nesse salmo é o que Deus que o coloca nessa situação de sofrimento, sabe? Isso não faz com que Emã vire as costas para Deus, indignado, dizendo coisas do tipo, eu não mereço isso, não sei por que o senhor está fazendo isso comigo, eu oro, eu jejuo, não é desse jeito que o senhor trata seus filhos, ao contrário. Deus aperta mais Emã agora, ele se volta para Deus, eu sei que é o Senhor que está fazendo isso. Só as tuas ondas, só as tuas vacas, são os seus, tudo a sua mão está vindo sobre mim, Senhor. Mas ainda assim, no verso 9, eu clamo a ti dia após dia e levanto as minhas mãos, súplicas, pedindo para ti que o Senhor me ouça, que o Senhor atenda ao meu clamor, que o Senhor veja a minha situação. Tá entendendo, irmão? A quarta parte do Salmo, se liga, olha só. Ele argumenta com Deus que a morte dele não vai servir nenhum propósito para Deus. Ele está sofrendo muito, mas ele ainda quer viver. Ele está sofrendo muito, se liga. Mas ele não vê a morte como uma saída. Tanto é que ele argumenta com Deus que a morte dele não vai servir. Vai servir a Deus em quê? Olha como ele argumenta a partir do verso 10. Mostrarás tu prodígios aos mortos?
Ou seja, tu vai fazer milagres para quem já morreu? Os mortos podem ver os teus milagres? Olha, o cara muito inteligente. O verso 10 ainda. Ou os mortos se levantarão para te louvar? Olha como o cara foi sábio. Os finados não louvam a Deus. É claro que Emã aqui está falando da perspectiva dessa vida. Se estão no cemitério, não tem como mais louvar. Ele não está falando da vida depois, que acontece depois da morte. Ele está falando da realidade daqui, da perspectiva humana. Quem morreu não canta mais, não louva mais. Quem morreu não vê mais os milagres de Deus. Olha, no verso 11. Será referido tua benignidade na sepultura? Os mortos não ouvem mais as pessoas falarem da bondade de Deus. A tua fidelidade está na perdição? Olha no verso 12. Tuas maravilhas serão conhecidas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento. Porque é isso que o cemitério é, terra do esquecimento. Então depois que nós fomos levados para lá, irmãos, nós vamos ser esquecidos, é uma questão de tempo. Talvez os nossos filhos, um pouquinho mais os nossos netos, mas a outra geração e as outras gerações nós sabemos mais, nós seremos mais uma lápide. Em alguns cemitérios, em alguma parte do mundo. E a pergunta de mãe é isso. O que o senhor vai ganhar com isso, Deus? Eu, enquanto estou vivo, eu estou te clamando, sou levita, componho, sou sábio, aconselho Salomão, sou um dos conselheiros de Salomão, proclama a tua justiça e a tua verdade. Se eu morrer, o que o senhor vai ganhar com isso? O senhor vai perder um adorador, vai perder um proclamador da tua verdade, ele está argumentando com Deus. Agora eu pergunto, se Deus colocasse a faca na nossa garganta, que argumento nós teríamos com ele? Para falar, Deus, não me mate. Não me mate, Deus. Era falar para Deus, eu vou dar 10 razões para Deus não matar a gente. Que razões nós apresentaria para Deus, irmãos? Para Deus não nos levar hoje. Emã está dizendo para ele, o que o senhor vai ganhar se eu morrer? Se eu morrer, o que o senhor vai ganhar com a minha morte? Ele sofre. Ele está muito sofrido, irmãos. Mas ele quer viver. Ele quer viver. Ele quer servir a Deus nesse mundo. Ele quer proclamar os louvores de Deus, falar das maravilhas de Deus, anunciar a sua fidelidade, a sua bondade nesse mundo. Só que nesse exato momento, a dor, a angústia, o sofrimento fazem com que ele peça misericórdia a Deus e levante a Deus e fala, Senhor, o Senhor não ganha nada se eu morrer. Na verdade, o Senhor vai perder um servo teu, filho teu aqui no mundo, um a menos, para te louvar e glorificar o teu nome. Nossa! Vamos no verso 13. Do verso 13 até o verso 18. A última parte. Ele insiste em orar, apesar de não ter uma resposta de Deus. Ele insiste em orar. Mais ou menos ele repete tudo que ele disse. Veja no verso 13. Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti e de madrugada faço e a ti a minha oração. Ou seja, bem cedinho de madrugada, eu já estou de pé e já estou orando. Que exemplo? Quando o senhor chegar lá no seu escritório, que abrir seu laptop, já vem a mensagem no teu WhatsApp. Aí, irmã, a primeira coisa que o senhor vai ver no seu WhatsApp lá, quando o senhor abrir, vai ser os pedidos de oração, a minha. Porque já está no topo. Na madrugada, antes do sol vir, eu não vou desistir. Já vou orar para chegar lá no Senhor. Tá entendendo, meus irmãos? O mistério, olha só. Olha que é o que está dizendo no verso 13. Apesar de tudo isso, Senhor, o que está acontecendo comigo? Certo? Eu clamo por ti por socorro. E antes de manhã eu já estou aqui orando por ti. O verso 14, ele diz assim. Ele torna a argumentar com Deus sobre o silêncio de Deus. Senhor, por que rejeita a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Essa é a preocupação maior dele, cara. Não é tanto sofrimento, que a gente não sabe o que é direito, por que ele está sofrendo tanto, mas o que mais o magoa, irmão, é que Deus parece que está com o ouvido tampado. Senhor, por que o Senhor está tampando o seu rosto de mim? Por que eu oro todo dia, o dia todo, madrugo diante de ti, expresso o meu momento, vou na igreja, participo do culto, levanto minhas mãos e o Senhor não está me ouvindo? Por que o Senhor não está ouvindo? Nem olhar para mim, Senhor, o Senhor está me vendo. A gente sabe o que é isso, né, irmão? O que dói mais quando a gente está sofrendo é o silêncio de Deus. A gente chora, a gente clama, a gente geme, se angustia. E o céu está silencioso, nós
não escuta nem o bater da asa de um anjo. Nós não escutamos o som do céu se abrindo, ou das chuvas de bênção caindo, onde Deus dizendo que Ele está pronto a nos ouvir. O silêncio no céu parece, sabe, tenebroso. Dia após dia, sofrimento, parece que Deus não está escutando. Céu de bronze parece. É muito que mais aflige o crente verdadeiro, irmãos. Por que o Senhor oculta o rosto da minha aflição, Pai? Por que o Senhor não responde a minha oração? Ainda que o Senhor dissesse um não, para mim estava bom. Pelo menos eu sabia que o Senhor ouviu. Ainda que fosse um não. Aí que é o detalhe, irmãos. Muitas das vezes a gente tenta escutar e Deus parece que nós não está ouvindo. E a gente acaba perdendo muitas das bênçãos de Deus por causa disso. Tá entendendo, irmãos? Então olha só para você ver. Amã está nessa situação. O que o Senhor está ocultando de mim, Pai? O teu rosto, Senhor. Por que o Senhor está ocultando de mim? E aí ele repete as angústias no verso de 15 a 18. No verso 15. Estou aflito e prestes a morrer, desde a minha mocidade. O sofrimento de Amã é desde a sua mocidade. Aqui ele já é um ancião, uma pessoa madura, uma pessoa experiente. Ele é um dos conselheiros de Salomão. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Pelos pesos dos teus terrores estou desorientado. É assim que esse homem se sentia. Debaixo dos terrores de Deus, aterrorizado. Crise de pânico. Era assim como ele estava se sentindo, aflito, irmãos. Angustiado. Aflição mental terrível. Mais uma vez, no verso 16, ele atribui a Deus tudo aquilo que está passando. Pois sobre mim passaram as suas iras, os seus terrores fizeram-me perecer. Eles me rodeiam todo dia como água, cercam-me todos juntos. Parece uma pessoa que está se afogando naquela falta de ar, naquela angústia. E ele termina dizendo, afasta-te para longe de mim, amigos, meus companheiros e as pessoas mais íntimas. Não tem com quem eu chorar, não tem com quem eu compartilhar, não tem com quem eu abrir meu coração, porque os meus conhecidos, foram embora. E o que está perto de mim são as trevas, a escuridão. Irmãos, não é à toa que esse salmo de fato é o salmo mais triste de toda a Bíblia. Ele não tem um raio de esperança. A pergunta é, por que um salmo desse está na Bíblia? Por que ele está na Bíblia, irmãos? Você entendeu? É o salmo mais angustiante. Primeiro, esse salmo está na Bíblia para ensinar que mesmo os homens mais santos e piedosos, fiéis, sábios, eles passam por momentos de profunda melancolia espiritual. Então, se você está passando, esses homens também passaram. Aqui tem um exemplo de Emã. Eu poderia citar Elias. Depois de um sucesso retumbante contra os profetas de Baal, cai numa depressão, numa angústia, num desânimo tão grande que ele pede para si a morte. Eu poderia citar Moisés no Salmo 90, que tem uma perspectiva pessimista da vida. Os nossos dias passam como um conto ligeiro. Se alguém passa dos 80 anos, a maioria disso é canseira, enfado. Deus, os nossos dias vão-se embora rapidamente. Nós voamos. É assim que Moisés se expressa lá no Salmo 90, irmãos. O Salmo de lamento de Davi são vários. Você percebe que aquele homem que é chamado amigo de Deus, o grande artista de Israel, ele conhecia os momentos de depressão, de angústia, de aflição e de dor. O apóstolo Paulo não poucas vezes diz nas suas cartas que a angústia do peso que ele leva na alma, pela aflição que ele carregava por todas as igrejas. E a história da igreja está cheia de exemplos. Né? Você está entendendo? Está cheia de exemplos, irmãos. O que tem de pessoas desse jeito, está entendendo? Passando por essas situações, como estava passando esse Salmo 88, Emã, desculpa. Então você está entendendo, irmãos? Não é diferente na minha vida e na sua vida. Nós passamos por tristeza, angústias. Esse homem era um homem de Deus, passando por angústias terríveis. Agora, qual foi o propósito que Deus fez na vida dele? O que Deus queria mostrar para a vida dele? Está entendendo? Por que essa situação dele? E não é diferente na minha vida e na sua vida. Por que nós estamos passando por esse tipo de situações?
O que Deus quer te mostrar? O que Deus vai te mostrar? Foi que nem foi falado. Nem tudo é o diabo, irmãos. Deus, ele nos permite que aconteça algumas coisas que ele mesmo nos proporciona para querer nos forjar, para querer nos mostrar, para querer nos ensinar algo da parte dele. Tá entendendo, irmãos? Muitas das vezes a gente culpa o espiritual no seu contexto. Não é o diabo, não. Aqui eu tô falando. Deus, olha como que ele estava a situação. A situação era dele essa daí. Ele fala para Deus, Deus, eu estou orando, busco, oro, faço de tudo para o Senhor e o Senhor não está me escutando. Então hoje o que tem de pessoas, cristãos, que não estão entendendo nada do Evangelho, Deus não responde. Já, irmãos, ó, eu conheço irmãos evangélicos, cristãos, que estão fazendo até promessas. Até promessas. Tem irmãos que estão saindo daqui para outro santuário, outro tipo de santuários, pagar promessas ou fazer promessas, porque Deus não está respondendo o seu pedido. Nada contra quem faz promessa. Tem irmãos que eu conheço, infelizmente, pessoas que nós já ouvimos falar fazendo simpatias. Cada um busca aquilo que acha que está sendo certo. Agora a Bíblia ensina isso? Não, irmão. Por isso que eu falo, o povo, muitas das vezes, não quer conhecimento bíblico, uma palavra igual essa. Não quer, irmãos. Então esse homem passou por tantas aflições, mas mesmo assim continuou clamando, continuou buscando a Deus indiferente de qualquer situação. Então buscai o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas. Se você está passando um momento difícil, se você está passando uma situação difícil na sua vida, calma mais um pouquinho. Calma. Porque Deus, ele vai te mostrar, ele quer te ensinar aquilo que ele tem de propósito na sua vida. Você entendeu? Esse é o X da questão. Eu estou te mostrando Bíblia, história. Tá entendendo, irmãos? Muitas das coisas a gente temos que mudar a nossa oração. Senhor, por que eu estou passando por essa provação? É o inimigo que está com fúria, é o diabo que está me perseguindo. As coisas não estão acontecendo. Não, gente, calma. Pode ser que Deus está permitindo Ele mesmo essas coisas acontecer, porque Ele quer te mostrar algo. Deus está fazendo com que isso está acontecendo na sua vida, porque é Ele que quer te ensinar algo. Você entendeu, irmãos? Essa é a situação. Mas, infelizmente, hoje as pessoas não pensam dessa forma. As pessoas só querem, literalmente, obter sucesso de Deus. Que Deus derrama, que Deus venha fazer, que a prosperidade venha acontecer. Tudo isso é plano de Deus e, se for da vontade dele, vai acontecer na minha e na sua vida, irmãos. Tá entendendo? Mas aqui nós estamos mostrando aqui, aprendendo junto, que meu cara, ele fazia tudo. Eu vou dar um exemplo para você. Não tem a vida de Jó? Pô, vocês conhecem a vida de Jó. Reto, íntegro, temente a Deus é que se desvia do mal. Olha a qualidade do cara. E Deus permitiu que o inimigo entrasse na vida dele e fizesse. Ali foi uma permissão de Deus que o inimigo tocasse, mas aqui não. Deus, ele parece que ele está com o ouvido tampado e com os olhos vendados. Muitas das vezes aparece isso na minha vida e na sua vida, irmãos. Fala que não. De vez em quando eu mesmo me paro e falo, Senhor Deus, eu não sei o que é mais difícil, se é o teu silêncio ou o teu puxão de orelha. Mas o silêncio de Deus parece que nós ora, busca e nada acontece. Mas pelo contrário, está acontecendo. A gente somos imediatistas. Tá entendendo? Nós somos pessoas imediatistas. Nós queremos que isso aconteça para agora, para ontem. Ai, Senhor, eu estou precisando. Vai acontecer, mas calma. Eclesiastes, capítulo 3, se não me falha a memória, fala que tudo é o tempo dele, irmãos. Tá entendendo? Por isso que o povo hoje, ele tem se frustrado dentro da igreja. Por quê? Porque eles acham que Deus é obrigado a cumprir as nossas vontades. E não é desse jeito, tá entendendo? Deus, ele não é obrigado a cumprir as nossas vontades. Tem um louvor que fala, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se ele abrir, é Deus, irmãos.
Se ele fechar, ele é Deus. Ele te dá o fôlego de vida de você levantar cedo, você olhar para os seus filhos, você contemplar a sua casa, você ter um emprego. Se você não tem um emprego, ele vai te dar um emprego, enfim. Mas as pessoas, infelizmente, irmãos, não querem. Não querem. Querem buscar a Deus por aquilo que ele vai dar e não por aquilo que ele é. Por isso que eu gosto de palavra, irmãos. Gosto de Bíblia. Então, todos esses casos, desse sofrimento, dessa sensação de abandono, de oração não respondida, a sensação que está debaixo da ira de Deus, a falta de confortos terrenos, a falta de cura, a falta de saúde, falta de segurança financeira, desânimo, tristeza, falta de propósito. História da igreja está cheia de grandes homens e mulheres de Deus que durante períodos da sua vida, alguns mais curtos, outros mais longos, experimentaram esse tipo de sofrimento, irmãos. Só estudar a Bíblia. Só estudar, irmãos. Tá entendendo? Então é o que eu estou dizendo. E o segundo ponto que eu quero dizer aqui para a gente encerrar, por que esse salmo está aqui? A primeira foi que para mostrar que mesmo homens e mulheres de Deus não estão isentos nesse mundo de passar por desse tipo de aflição. Sabe? O fato de que você sofre não quer dizer que Deus o rejeitou. O fato de que nós estamos passando por momentos angustiosos, aflições mental e outro tipo de doença, isso não quer dizer que Deus não nos abandonou. Leia a história desses homens. Segunda razão para a gente terminar aqui, desse livro está aqui, é para mostrar que esse tipo de sofrimento ele pode durar bastante tempo. Emã diz no verso 15 que desde moço ele vem sofrendo. Eu já mencionei do caso, né, lá atrás, que muitas pessoas passam pais com filhos problemáticos. Um exemplo, pais que têm com filhos com alguma deficiência, tá entendeu? Mental, física, ou filhos que têm que cuidar de pais que exigem cuidados intensos, né, irmãos? Sabemos que não é fácil você cuidar de pessoas, de cuidar de crianças, filhos desse jeito, dessa situação, irmãos. Tá entendendo? Não é fácil, mas não é porque seu filho tá desse jeito ou nasceu assim que Deus te rejeitou, que Deus não viu graça em você. Não é isso, irmãos. Não é isso, Deus não te rejeitou, Deus não te abandonou, sabe? Deus ele tem sempre te olhado. Tudo há um propósito debaixo da terra, dos céus, irmãos. Tá entendendo, irmãos? Tudo tem um propósito. Você entendeu? Tudo tem uma situação debaixo da terra, irmãos. Então, irmãos, vamos aprender com o que esse salmo fala. É ensinar que nós não estamos no céu ainda. É ensinar que nós estamos fora do paraíso. Mostrar pra gente os terríveis estragos do pecado de Adão e Eva e do nosso pecado. Mostrar como frágeis nós somos e quanto nós precisamos de Deus. É por isso que esse salmo está aqui, irmãos. Esse salmo está aqui, sabe, para mostrar que a maior angústia do Filho de Deus é se sentir abandonado por Ele. Tá entendendo, irmãos? É isso que eu estou dizendo para vocês, para encerrar aqui, esses 40 minutos que nós estamos aqui. Tá entendendo, irmãos? Esse salmo está aqui para mostrar que, por mais que nós somos escolhidos, que nós tentamos fazer as coisas certas, nós não estamos isentos de passar por angústias, aflições, problemas. Você está entendendo? Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então, irmãos, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que sempre têm acompanhado essa live que eu tenho feito. Sempre nas quartas-feiras eu tenho feito essas lives de alguns estudos bíblicos, de coisa que o Pai coloca no meu coração. Então eu agradeço todos vocês que estão compartilhando, que estão colocando aí a sua opinião, que estão gostando, que não estão gostando também, que o Pai abençoe a vida de vocês. Mas, irmãos, é muito bom quando nós paramos aqui, 43 minutos faz que eu comecei essa live, a falar das coisas de Deus, das coisas que o Pai tem para falar no seu coração, daquilo que Deus tem para ensinar, biblicamente, porque infelizmente as pessoas hoje estão muito carentes de conhecimento bíblico, muito carentes de conhecimento bíblico, por isso que estão passando por aflições terríveis e não estão entendendo o que é o Evangelho,
não estão entendendo o que Deus quer para nós aqui na terra. Porque todos, eu e você, nós temos um chamado, tá entendendo? E eu não estou falando de religião, certo? Vou falar de novo. Não estou falando da religião A, B, C, D. Não. Eu estou falando de Deus, eu estou falando de Cristo. Eu estou falando de conhecimento bíblico, histórico. Conhecimento um pouco mais amplo daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Então eu quero te agradecer nesses 45 minutos que nós tivemos aqui, que o Pai possa abençoar a tua vida, que você possa fazer um momento de reflexão. Se Deus te chamar hoje, o que você tem para oferecer para Ele? Quando você chegar perante ao tribunal de Cristo, Ele vai olhar para mim, vai olhar para você e vai olhar e vai falar assim, e aí? O que você tem para me falar? Qual foi a intimidade que você teve comigo? O que eu posso entender de tudo aquilo que você fez lá na terra quando eu falei para você? Por isso, irmãos, eu glorifico e exalto a Deus por me dar um fôlego de vida e esse privilégio de poder fazer uma live. Porque essa live pode ser, irmãos, que não chega em muitos locais. Pode ser que não toque muitos corações das pessoas que precisam. Porque, infelizmente, as pessoas têm buscado live de pessoas de renome, de pessoas que são renomadas, enfim, de profetas que vão revelar o RG, a identidade. Não, eu não vou revelar. Quem vai revelar é o Espírito Santo, tá bom? Não espera eu ter revelação nenhuma minha aqui, porque quem vai estar te revelando no seu coração é o Espírito Santo. Tranquilo? Então, eu te agradeço, de verdade, sabe? É muito bom estar com vocês aqui. Pode, né? A gente espera que essa live, ou que esse vídeo toque no coração dos nossos irmãos. Que quanto mais gente pegar de conhecimento bíblico e as pessoas ver, né, e entender esse evangelho, para mim eu já estou satisfeito. Tá entendendo, irmãos? Louvado seja Deus pela vida de todos vocês que acompanharam, que ficaram aqui. Muito obrigado pelo compartilhamento. Obrigado a todos os meus irmãos. Eu não vou falar aqui o nome de todo mundo, porque de repente são bastante gente. E aquele pouco que teve aqui comigo, Deus abençoe, meu irmão. Se eu estou feliz, o Pai também está muito feliz. Porque são desse jeito. Conhecimento ninguém tira de você. Hoje você sabe que o salmo mais doloroso que tem na Bíblia é o Salmo 88. Que é um salmo que eu não me recordo de eu ter visto alguém pregar. Não me recordo. Se vi faz muito tempo. Um salmo de angústia. Um salmo de tristeza. Beleza, meus irmãos? Então eu quero agradecer a todos vocês aí. Obrigado aí, né? Os nossos grupos de estudo, os nossos amigos, colegas. É assim, qualquer dúvida, irmãos, me chama no Zap lá. Manda uma mensagem no Messenger, adiciona no Zap. Ô Carlinhos, faz um vídeo sobre tal coisa, eu tenho dúvida. Legal? Que o Pai abençoe vocês, de verdade. Meu amigo Cris, lá de Osasco, prazer em revê-lo, meu irmão. Que Deus vos abençoe. Saudade de você, viu, cara? Você não tem noção. Tamo aí. Ó, valeu. Até a próxima live. Beleza? Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Mas vamos aprender um pouquinho o que diz as Escrituras Sagradas nesse Salmo 88. O cara passou por muitas coisas, mas mesmo assim continuou clamando a Deus. Continuou falando para Deus. Amém, Cris? Puxa vida. Muito feliz, Cris, de verdade, por você estar aqui nessa live. Muito feliz. Não só você, como todos que têm participado aqui. Mas fiquei surpreso de você estar aqui, que faz, anos que a gente não se vê e não se fala. Tá bom, meu irmão? Deus vos abençoe. Bena Rocha, Deus abençoe. Juliana, meus irmãos lá da igreja, deixa eu ver aqui todo mundo. Minha irmã Fernanda, Simone, Deus vos abençoe. Valeu! Compartilha a live aí do irmão. Compartilha nos grupos de estudo. Tamo junto.